Boa noite. Está no ar o Palanque Eletrônico da Rede Globo. O convidado desta noite é o candidato do PDT à presidência da República, o ex-governador Leonel Brizola. Para entrevistá-lo, estão aqui os jornalistas da Rede Globo, Joelmir Betting, Lilian Wittfried, Carlos Monforte e o sociólogo Herbert de Souza, representando 56 entidades da sociedade civil. Como convidados especiais, vão participar desta noite do programa para fazer perguntas ao candidato, ao vivo de São Paulo, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Léo Cochrane Jr. E também ao vivo de São Paulo, o diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo, o jornalista Augusto Nunes. Este é o 8º programa de uma série de 10 com os principais candidatos à presidência da República. A ordem dos candidatos foi estabelecida através de um sorteio de que participaram os representantes dos candidatos. Na mesma reunião, foram estabelecidas também as regras deste programa, entre as quais está a de que as perguntas não devam conter opiniões ou comentários pessoais dos entrevistadores. O objetivo deste programa é fazer com que o candidato diga como pretende resolver os 10 principais problemas que afligem o brasileiro, levantados em pesquisa de opinião. Governador Leonel Brizola, uma primeira pergunta para o senhor. A pesquisa de opinião revelou que o problema que mais aflige o povo brasileiro é a inflação. Que planos o senhor tem para resolver esse problema do povo brasileiro? Mas a resposta eu gostaria que o senhor deixasse para depois dos comerciais. No palanque eletrônico desta noite, o candidato do PDT à presidência da República, o ex-governador Leonel Brizola. Governador, o que o senhor vai fazer com a inflação eleito presidente? Povo brasileiro, boa noite. Na verdade, aí está a questão mais urgente, a prioridade maior deste país. Quando nós falamos em que se torna indispensável recuperar um mínimo de estabilidade para que o país seja governável, para que comecemos finalmente a reordenar a nossa vida, queremos dizer com isto reduzir ao menos a inflação a limites compatíveis. Tudo isso começa com um verdadeiro entendimento sobre o que é a inflação, porque eu venho de longe, recordo ainda quando esse país não tinha inflação. Desde lá, há mais de 40 anos, a inflação vem sempre crescendo, com as mais variadas explicações. Para mim, a inflação é uma espécie de subproduto dessa política econômica, desse modelo econômico. A inflação faz parte desse modelo econômico desses últimos 40 e poucos anos. Agora, é como uma febre num organismo doente. Quando procuram enfrentar a inflação, atacam os sintomas e não atacam a doença. A causa fundamental, a causa essencial da inflação, no meu conceito, o que não é aceito pela classe dirigente brasileira, nem pelos seus teóricos, nem pelos seus ideólogos, é que a inflação vem essencialmente das perdas internacionais. O que são as perdas internacionais? Aquilo que o nosso país perde para fora. Aqueles países em cuja economia entram mais riquezas do que saem, não tem inflação. Naqueles países em cuja economia saem mais riquezas do que entram, estão mergulhados na inflação, conforme na proporção das suas perdas internacionais. Isso é o que acontece com o nosso país. Déficit público e todos os vícios que caracterizam a vida brasileira, sim. São causas, são complicadores, são consequências que se tornam causa, assim como uma pessoa que é doente, que tem uma infecção, que vai enfraquecendo, vai se debilitando e adquire uma pneumonia. Então o que acontece? Tem mais incomodidade, tem mais febre, agrava a sua situação, mas a causa verdadeira da sua situação é aquela infecção que está corroendo o seu organismo. Um governo coerente terá que enfrentar tudo isso como uma espécie de preliminar para sua governabilidade. Isto começa com o seu exemplo. O setor público precisa ser enxugado. As atividades privadas nesse país precisam ser enxugadas.
Porque quando se fala até mesmo em corrupção, não é só do governo. Sempre que há um funcionário metido em corrupção, há um mau empresário ao lado dele. O enxugamento tem que ser do setor público e do setor privado concomitantemente. Esse país necessita questionar-se. Por quê? Eliminar, controlar a inflação, isso é apenas um meio, isso é apenas a criação de um ambiente para que recomecem as coisas aqui a serem colocadas nos trilhos. Esta é a questão. Inflação é como uma febre, é preciso reduzir a febre, é preciso o controle desse organismo, mas é preciso saber exatamente o que esse organismo tem. Opera-se ou não opera-se? O país, nesses 40 anos, ficou na rama, ficou na superfície, exatamente como ocorreu com o Plano Cruzado. Quando nós questionamos aquela decisão do governo Sarney apenas 6 dias depois, foi porque olhamos naquele elenco de medidas e verificamos que ali não havia uma medida sequer contra as causas verdadeiras da inflação.